O formato de shopping centers, né, mudou muito nos últimos 10 anos. Né? Se você pensar bem, hoje a gente já não é mais um centro de compras há muito tempo. Né? O shopping passou a ser um centro de experiência. E por quê? Modelo econômico, modelo de consumo principalmente mudou. Se você tem uma ideia, hoje a gente atende ao mesmo tempo 5 a 6 gerações diferentes, né? Desde os baby boomers até os alfas. Hoje o shopping é uma experiência e talvez a compra e o consumo seja um segundo ou até mesmo terceiro lugar quando o consumidor ou um cliente entra no mall. E além de e-commerce, todo o modelo online digital desse ecossistema que existe hoje no mercado, fez com que os negócios de shoppings tivessem que repensar a sua vida mesmo. Essa experiência precisa ligar os negócios que estão no mall ao consumidor. Precisa ter esse apoio do shopping para ter essa conexão. Essa conexão do negócio dele seja online com o negócio dele físico, né? Porque além disso, os próprios negócios que estão físicos no shopping também têm negócios online, né? Como é que você liga esse ecossistema todo num lugar onde as pessoas estão passando, né? E o shopping, que não se preocupava com isso antigamente, precisou se preocupar. A gente precisa entrar nesse ecossistema digital, senão a gente também não vai sobreviver. Senão o lojista, se ele não vender, a gente não consegue rentabilizar o espaço. E rentabilizar o espaço é ter uma diversidade de negócios enorme dentro do mall para que atenda à experiência do consumidor. E aí o digital vem a reboque disso para poder fazer a conexão. Então, todas as grandes redes de shoppings já estão pensando nisso, já estão se movimentando. Eu acho até que o mercado de shopping demorou muito a se movimentar. O caso da Aliança está muito claro. A gente não vai ser um negócio digital, mas a gente vai ligar negócios digitais ao negócio físico. Para que um cliente vai baixar um aplicativo para procurar loja? Cara, ele vai no Google e procura, tem loja tal, no shopping tal, e é isso, né? E aí, obviamente, que a adesão do cliente era baixíssima, né? Não, o nosso cliente não quer aplicativo. Ele quer usar os aplicativos super apps que hoje estão cada vez mais fortes, né? O próprio Waze da vida, ou aplicativos de compra mais super apps, e a gente precisa entrar nesse ecossistema. Então a primeira coisa que a gente fez foi acabar com o aplicativo e criamos um web app. Fazer um web app e fomentar com o Google que, ao pesquisar uma loja, ele encontrasse no primeiro lugar próximo dele estava o nosso link do nosso web app para aquela loja. Então o web app ele se comporta como um aplicativo, a gente usa a tecnologia PWA, então ele se comporta como um aplicativo e o cara já caía, né, no aplicativo do shopping, na página do lojista, né, naquela informação do lojista. A gente trouxe a engine do ingresso.com para dentro do nosso web app através de API. Então foi a nossa primeira iniciativa para ver, caramba, isso dá certo? Dá certo. Tanto dá certo que a gente viu que 20% das compras do ingresso.com do Shopping Leblon, por exemplo, que foi o primeiro shopping que a gente fez isso, começaram a vir do nosso web app. Significa que o cliente é realmente um cliente do shopping. Então, o ingresso.com foi a primeira iniciativa, já estamos com outras aí já no forno, como o iFood, por exemplo. A gente vai dar também integrado com o iFood dentro do nosso web app, dentro do app deles, essa integração de conforto para o cliente pedir a comida daquela loja que ele gosta, que está naquele mall. Mas você vai ganhar dinheiro como? Não ganha dinheiro, é só fomentar o fluxo no mall e o lojista está bem atendido. E fomentar o consumo dentro dele é o nosso papel. A gente entende que o marketplace é um negócio que é do lojista, não é nosso. Ele entende disso, a gente não entende, mas a gente entende de experiência no mall. Então, nesse momento, também não estamos fechados, estamos estudando, mas nesse momento a gente está fazendo com que os marketplaces consagrados e existentes se integrem a nós através dessas iniciativas de startup que a gente está fazendo. Vamos ter um negócio dentro do mall que ligue esse marketplace ao lojista, fazendo com que esse estoque que ele tem no mall seja um estoque que ele consiga usar no marketplace dele e a gente vai gerenciar isso para ele. Mas, mais uma vez, a venda em si, como vender, é o lojista que sabe. O shopping, ele é um ecossistema como se fosse corpo humano, né? A gente não consegue viver sem os órgãos, que são os lojistas, que são os negócios. E como é que a gente liga esses caras? Através dos vasos condutores. Esses vasos condutores são as APIs. Se eu não tiver esse cara ali, o coração para de bater ou o rim vai parar, então é mais ou menos isso. Então, e essa facilidade de rapidamente você ter um vaso condutor e fazendo que o fluxo passe de um lugar para o outro
de forma segura e de forma rápida, foi mais ou menos a analogia que a gente usou. Foi difícil, não foi fácil. A API Economy é uma coisa nova, que o pessoal, para entender que agiliza ligações entre negócios, passa por estratégia mesmo, né? Então passa pelo seguinte, até então a parceria era só de, cara, me dá aluguel, eu vendo que você vender, me dá um pedaço. Não é mais assim, né? Eu vou estar um negócio dentro do outro, então isso faz com que várias regras contratuais tenham que ser repensadas no modelo comercial que está sendo tratado. Então a API meio que mudou um pouco a como o pessoal comercial está repensando as negociações. Cara, a gente se deparou com inúmeras possibilidades, até de open source. Todo mundo falava, não, cara, faz com open source, que é barato, você não vai fazer nada. Faz com a tecnologia da Google, que é lá, é só você consumir e tal. Falei, gente, a gente ficou pensando, cara, temos um problema, né? A gente nunca fez isso aqui dentro. A gente pesquisou, fizemos algumas concorrências e aí chegamos na Sensidia. Fizemos, obviamente, uma prova de conceito, né? Sempre assim, né? Foi bem sucedida, a gente começou a entender melhor da plataforma, entender de como é que era o desenvolvimento. E aí a gente meio que fechamos uma parceria inicial que era, cara, eu não sei fazer essa parte tecnológica, mas entendo pra cacete do negócio. Eu sei como é que as coisas têm que se ligar. E hoje a gente está aí usando as APIs tanto para essa história de ligar negócios, né, que eu falo sempre que é para fora, né, e a gente começou também a usar para dentro, né, que é a integração de sistemas internos, né. Hoje a gente usa internamente o BPMS para comunicar com os shoppings na parte administrativa, né? Quando vão pagar, quando receber, o legado administrativo. Os shoppings tinham que ficar, por exemplo, acessando sistemas RPs, né? Com telas complexas, etc. O SAP, por exemplo. Então a gente botou uma camada de BPMS mais simples por cima para ele poder se relacionar de forma mais agradável. E com a API fazer a integração com RP. E a Sensidia foi o enabler que até agora está dando certo. Então os resultados do shopping, nesse segundo TRI, foram muito bons para todas as redes. A gente então teve um crescimento recorde aí com relação aos últimos 5 anos. Significa que a economia está alavancando, mas também significa que a mudança de negócios dentro do mall, mix de lojas e essa ligação digital com eles também está trazendo mais fluxo para o mall. A gente, quando buscou a plataforma, a gente olhou principalmente para a parte de segurança, né? Porque você imagina que a gente vai estar no meio do caminho entre dados do lojista, dados de negócios digitais do lojista, dados do consumidor no mall. A gente vai ser quase que um fiel depositário da transação entre esses caras, né? Então foi uma boa estratégia a gente não partir para open source, para plataformas não sedimentadas no mercado. Acho que foi importante a gente partir para uma plataforma que tem já todo um arcabouço de segurança por trás, né? Isso é importantíssimo.